Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre a comunidade das macrófitas aquáticas, tá? É um assunto super importante e que faz parte da limnologia, né? As comunidades aquáticas fazem parte da limnologia. Como eu sempre falo para vocês, né? Limnologia não é a química da água. Eu já vi pessoas, né, usando isso como sinônimo. Na verdade, a limnologia, ela é um conjunto, né, de ecologia, de biologia, de química, né. É uma ciência bastante complexa, né, e interdisciplinar. Então, as comunidades aquáticas, como vocês viram nas aulas passadas, sobre fitoplâncton, perifíton, nós também temos a comunidade das macrófitas aquáticas, que é extremamente importante para esses ambientes aquáticos, tá certo? Eu vejo muitas pessoas errarem a terminologia de macrófitas aquáticas, né? E isso é possível de ser explicado porque que as pessoas erram tanto sobre quando vai falar de macrófitas aquáticas. Eu já vi pessoas, né, aqui no Rio São Francisco, da nossa região, tem muitas macrófitas dentro do rio. E as pessoas, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, tinha umas algas que vêm na perna da gente. Né? E assim como macrófita, o termo macrófitas aquáticos, o termo algas, eles não têm uma característica taxonômica, né? Nem macrófitas, nem algas. Né? Não tem essa característica de taxonômica. É um termo genérico. Né? No caso de macrófitas aquáticas, né, eles são vegetais, as macrófitas aquáticas são vegetais que durante a evolução, toda aquela evolução que a gente aprendeu em protistas, né, das algas, das briófitas, das pteridófitas, né, essas plantas aquáticas, elas retornaram, elas estavam na terra e elas retornaram para o ambiente aquático, que é o ambiente original, né? Onde tudo, de fato, começou, né? Então, durante esse período de retorno à água, nós temos representantes que são macrófitas, que são pteridófitas, que são briófitas e que são macroalgas, né? E que estão todas dentro do termo macrófitas aquáticas, tá certo? E a grande maioria das macrófitas aquáticas são angiospermas, né? Nós só não temos dentro de macrófitas aquáticas gimnospermas, mas todos os outros grupos estão contidos dentro de macrófitas aquáticas. Então, dizer que macrófitas aquáticas são algas, né, como se fosse sinônimo, está errado. Né? Mas dentro de macrófitas eu tenho algas como representantes, né? E que são macroalgas, certo? Que ocorrem em água doce. Eu não estou falando daquelas macroalgas de água marinha, porque a gente já falou que limnologia é o estudo de águas continentais, de água doce, e não oceanografia, né? Que são ciências que têm algumas coisas afins, né? Que tem alguns estudos afins, porém são ciências totalmente opostas, visto que o ambiente aquático doce é completamente diferente do ambiente aquático salgado, tá? Então, feito essa explicação, durante décadas, né, a gente vem tentando sugerir nomes para as macrófitas aquáticas, né? Dentro desses nomes, a gente chamou as macrófitas de traqueófitos, de hidrófitos, né? E liminófitos, certo? Depois, esses dois pesquisadores, né? Clements e Weaver, em 1938, eles propuseram chamar as macrófitas de plantas herbáceas.
que crescem na água, ou plantas herbáceas que crescem em solos cobertos de água ou em solos saturados de água, né? Isso é bem interessante da gente pensar, porque a gente tem espécies que são consideradas macrófitas aquáticas, mas que são plantas anfíbias. O que são plantas anfíbias? Eu trabalhei muito com elas no meu doutorado. A gente tinha as lagoas, né? E na beirada das lagoas, quando chovia, essas lagoas enchiam de água. E essas plantas que estavam na beirada, que são aquelas que não são totalmente aquáticas, são aquelas que estão lá dentro da lagoa, né? Mas elas ficam ali e suportam até uma grande quantidade de água, né? Não mata as raízes delas, elas conseguem suportar. Por isso que a gente chama essas espécies de anfíbias, né? E são consideradas também macrófitas aquáticas. É uma adaptação muito interessante de se observar nessas espécies, né? Aí você tem poáceas, né? Esperáceas, todas elas são consideradas macrófitas, porém anfíbias, né? Suportam ambientes secos e ambientes extremamente encharcados, né? Por um bom tempo. Daí o IBP, em 1960, ele resolveu padronizar o termo, porque cada pessoa usava um termo, né? Cada pesquisador em cada região. E aí o IBP veio e falou, não, nós vamos padronizar. E aí eles padronizaram o termo macrófitas aquáticas, né? Como uma denominação genérica, independente de aspectos taxonômicos. Igual quando eu falo algas. Né? Quando eu falo algas, eu não estou me referindo a um aspecto taxonômico de um determinado grupo. Né? Eu estou dizendo que aqueles grupos todos estão encaixados dentro desse termo, algas. E aí eu vou falando das diferenças, né? Porque a gente tem macroalgas, a gente tem microalgas, a gente tem algas com flagelo, microalgas com flagelo, né? Quando a gente vai para fitoplâncton é um outro mundo, mas todas elas são chamadas de algas. Né? Nós temos as algas, que são as cianobactérias, que na verdade são bactérias que fazem fotossíntese, mas que são enquadradas dentro de algas e que possuem a produção de toxinas, né? Então tudo isso é chamado de alga. Então ele não tem aspecto, não quer a palavra, não quer, o termo, né? Ele não quer dizer, não está chamando atenção para nenhum aspecto taxonômico, mas é uma generalização, tá certo? Bom, então eu disse para vocês no início que as macrófitas aquáticas, elas retornaram, né? Ao longo da evolução, esses organismos, essas algas, elas foram, né, em função de mudanças climáticas, de mudanças que ocorriam no ambiente aquático, né? E demandas por recursos, etc., essas algas elas começaram a ter, né, quem pagou protista comigo lembra disso, elas começaram a ter a necessidade de irem para a terra, né? Então eu tenho as briófitas, que são meio anfíbias, né? Elas não são totalmente aquáticas, mas também não são totalmente terrestres, elas ficaram ali naquela transição, né? Porque a sua reprodução depende de água, né? Nós temos as pteridófitas também, que conseguiram, né, obter algumas espécies tamanhos maiores, né? Diferentemente das briófitas, que são menorzinhas, porque não possuem xilema e floema. Já, né, as pteridófitas, já com seu xilema e floema, apesar de ainda muito, em alguns grupos, bastante simples, né, bastante rudimentar, mas já dava uma possibilidade dessas plantas irem se afastando da água e ocupando o ambiente terrestre, né? Então tudo começou na água. Então, só que para essas plantas, né, para que elas pudessem, né, para esses grupos, né, para esses organismos saírem da água e irem para a terra, conquistar o ambiente terrestre, muitas adaptações anatômicas e fisiológicas precisavam acontecer para que elas pudessem, porque o ambiente terrestre é completamente diferente do ambiente aquático, né?
Então, estruturas precisaram se desenvolver, né? Então, tudo isso teve que ocorrer num tempo geológico, para que essas plantas pudessem, para que a gente pudesse ter essa quantidade de plantas que a gente tem, né, de biodiversidade, de plantas extremamente adaptadas, né, ao clima, ao local onde elas vivem, com água, com pouca água, como por exemplo a caatinga, né, que é um exemplo de adaptação fenomenal, né, que consegue suportar tanto tempo sem água, mas para isso ela precisa, né, de uma série de adaptações fisiológicas principalmente e anatômicas também, né, para que ela possa suportar esse tempo em que aqui não chove. Né? Então vocês imaginem essas espécies, o tempo que elas levaram para poder se adaptar a tudo isso. Né? Porque nós não temos apenas um tipo de bioma, nós temos diversos biomas. Né? Então, diversos climas diferentes, né? E todos esses grupos precisaram se adaptar. Obviamente que isso levou-se muito tempo, né? É um tempo que a gente que não é o tempo que a gente conta do nosso aniversário, né? O ano que vem, 10 anos atrás, 10 anos para frente. Não, é um tempo geológico, que é um tempo diferenciado, né? Para que tudo isso pudesse ocorrer e para que a gente pudesse ter essa variedade de espécies ocupando o meio terrestre e também uma variedade de espécies que ocupam ainda o ambiente aquático, né? E se adaptando conforme as mudanças vão ocorrendo. E as macrófitas, com as macrófitas não foi diferente, né? Elas saíram para o ambiente terrestre, porém elas retornaram para o ambiente aquático. E aí quais foram essas principais adaptações, né? Anatômicas foi a presença de cutícula e estômatos, né? Que perderam a função na maioria das macrófitas, sendo especialmente notória nas macrófitas submersas, né? Por quê? Eu preciso de cutícula quando as plantas estão no ambiente terrestre, né? Porque a cutícula, ela é como a nossa cutícula, né? Ela protege a nossa unha, né? E a cutícula nos vegetais protege os vegetais contra a perda de água, né? E também ataque de herbívoros. A cutícula é extremamente importante. Tanto que as plantas da caatinga, elas possuem uma cutícula muito grossa, né? E exatamente por quê? Porque essas plantas, elas estão num ambiente que vai passar muito tempo sem água, né? Então elas precisam acumular água, precisam ter mecanismos para não perder água, né? De forma que elas possam sobreviver esse período, né, que a gente chama de hibernar, né? E depois elas retornam com vida, né? Quando as condições se tornam mais favoráveis, quando chove, né? Ela se reproduz rapidamente, produz flor, fruto, semente, tudo, para poder se reproduzir rapidamente, porque novamente aquilo vai ocorrer. Então isso já é um mecanismo que elas já se adaptaram, né? Então a cutícula, para as plantas extremamente aquáticas, ela não tem por que existir, né? Não tem por que existir. E se existe, ela não precisa ser grossa, ela pode ser bem fina. Uma vez que as plantas, se eu tenho uma cutícula que é para evitar a perda de água, se elas são aquáticas, não tem necessidade dessa cutícula ser tão desenvolvida, né? E os estômatos, né, que são estruturas que também são controlados, né, eles se abrem e se fecham, né, de acordo com o horário do dia, de acordo com a posição do sol, com a incidência de luz, né, também para fazer com que essas plantas percam pouca água. Então, se a planta está dentro da água, para que eu tenho que ter um estômato extremamente desenvolvido, né? Se ela já está dentro da água, e se o estômato é uma estrutura para se fazer perder menos água, ele não precisa ser tão desenvolvido, né? Outra coisa são os tecidos de sustentação, né? Essas plantas, né, esses organismos que estavam dentro da água, no momento que eles foram para a terra, para o ambiente terrestre, uma das coisas principais foi que dentro da água não preciso ficar ereto,
né? Não preciso ter um sistema complexo de sustentação, né? Não preciso ter esse tecido de sustentação tão complexo, com aquelas células todas adaptadas, né? Para que eu possa ficar ereto no ambiente terrestre, né? E suportar vento, suportar tempestade, etc. Porque dentro da água eu estava protegido, né? Eu não precisava que esses tecidos fossem tão desenvolvidos, né? Eles foram se desenvolvendo ao passo que essas espécies foram saindo da água e foram indo para o ambiente terrestre. Então eu tenho o desenvolvimento do colênquima, do esclerênquima, né? Que nas macrófitas, principalmente as macrófitas verdadeiras, quais são as macrófitas verdadeiras? São as flutuantes, as com folhas flutuantes e as submersas. Essas terminologias que eu estou falando de macrófitas são os chamados tipos ecológicos, que nós vamos ver logo depois desse slide, tá? São os tipos ecológicos de macrófitas, são as variações dentro do grupo. Macrófitas aquáticas, nós temos essas variações, esses grupos ecológicos. Nós temos flutuantes, né? As raízes são diminutas e a planta fica flutuando na água, né? Eu tenho com folhas flutuantes, aí a raiz está no solo, no sedimento, porém a folha está lá em cima para pegar a luz e fazer fotossíntese. E eu tenho as submersas que conseguem ficar dentro da água. Inclusive, quando chega perto é que vê que tem as plantas ali. Quando você está num barco, por exemplo, que elas enroscam no motor do barco. Porque de fora você não consegue ver essas plantas, porque elas são submersas, elas estão abaixo da linha, né? Então essas são consideradas as macrófitas verdadeiras, né? Aquelas que estão dentro da água, ou parcialmente dentro da água, né? Mas essas espécies, elas não precisam ter esses tecidos de sustentação, porque a água já sustenta, né? As macrófitas submersas e com folhas flutuantes, a sustentação é feita pela própria água, como eu falei para vocês, e pelo aerênquima. Então aí a gente tem um outro tipo de tecido agora, né? Que é um tecido esponjoso, igual aquele chocolate airado, né? Lembra daquele chocolate chamado soufflé? Quando você comprar um soufflé, você olha assim, você corta ele, você olha, ele é cheio de bolinha lá dentro, né? De espaços ocos, com ar. Por isso chama soufflé, air, né? Então, aquilo é ar, né? E esse tecido esponjoso dessas espécies aí, elas possuem o aerênquima para poder flutuar na água. Se você pegar uma baronesa aqui no Rio São Francisco, que tem muita, né? Se você fizer um corte no bulbo dela, você vai ver o aerênquima. Parece isopor. Ele é branco e cheio de vazados, assim. Né? Tá certo? Esse é o aerênquima, tá bom? Para poder que elas fiquem flutuando. E eles são bem desenvolvidos nesses grupos, né? E uma outra coisa também, com relação aos vasos condutores, né? Tiveram uma redução do xilema, né? E do grau de lignina, de lignificação. Também a lignina também era para proteção, né? E para dar sustentação. Lignina era proteção e sustentação. Então, se eu não estou mais no ambiente terrestre, eu não tenho por que ter lignina, né? Então, houve uma redução desse xilema, né? E do grau de lignificação como uma das adaptações mais importantes das macrófitas, tá? As células epidérmicas, né? Para quem já pagou disciplinas de botânica, né? De anatomia vegetal, lembram lá das células epidérmicas, né? Elas são alongadas, são paralelas ao eixo mais longo da folha, né? Lembra que a gente tem uma camada de cutícula, logo embaixo nós temos as células epidérmicas, né? O parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, né? Se vocês tiverem com dúvida, vocês peguem o livro de botânica, né? O Raven, e deem uma olhada na anatomia das folhas para vocês relembrarem, né? E quem já se lembra, tudo bem, né? Que já pagou a disciplina, vai se lembrar da anatomia das folhas, né? Porque as plantas, elas perdem água pelas folhas,
Então essas células epidérmicas alongadas, paralelas ao eixo mais longo da folha, para conferir flexibilidade quando elas se dobram, né? Então na epiderme inferior de folhas das espécies de macrófitas flutuantes e submersas, encontra-se grupos de células pequenas em volta de poros, né? Esses sistemas são chamados de hidropóten e têm uma função de absorver grandes quantidades de íons, tá certo? Então vocês deem uma olhadinha lá na anatomia de uma folha para vocês poderem relembrar essas células epidérmicas. Ah, tá aqui, minha gente. Eu me esqueci que tinha que eu tinha colocado esse slide, me perdoe. Mas aqui, olha lá, a cutícula lá em cima, se vocês observarem, depois vem a epiderme superior, né? O parênquima palissádico, como eu falei para vocês, o parênquima lacunoso e a epiderme inferior. Veja os estômatos na epiderme inferior, né? As células guarda, que são as células mãe de estômato, né? Que é por onde você tem a troca gasosa e perda de água, né? Xilema e floema, né? Ali na primeira figura é um desenho, certo? E na segunda e terceira figura a gente consegue ver o parênquima, né? O aerênquima. E vocês podem perceber na figura azul, né? Nessa micrografia azul do lado direito, como é o parênquima palissádico, né? E como é desenvolvido o aerênquima. Veja que o parênquima palissádico ele se transforma numa linha menor. Não tem aquelas células tão alongadas. Mas o aerênquima, sim, aí ele é extremamente desenvolvido. Notem a diferença, né? Aquela primeira figura é uma folha de um grupo de uma planta terrestre e depois vocês estão vendo ali o aerênquima extremamente desenvolvido de uma planta aquática, né? Bom, eu falei que tanto as diferenças precisaram ocorrer, tanto adaptações fisiológicas como anatômicas, né? Então, as anatômicas a gente já viu quais foram as principais. E as fisiológicas? Quais foram as fisiológicas, né? Então, devido à dificuldade da difusão e disponibilidade de gás, como oxigênio e gás carbônico na água, ela é mais lenta, né, em comparação com o ar. Então, como isso é a realidade das plantas aquáticas, o que aconteceu? Como eu falei para vocês, a redução da cutícula, né, porque está dentro da água, uma redução na espessura da folha, né, a 3 camadas de células, porque folhas de locais que chove pouco, por exemplo, aquela folha é mais coriácea, né, mais grossa, né, com pelo, tudo isso em locais onde chove menos, como aqui, por exemplo, que é assim que a gente vê, né? Ou então folhas que foram modificadas em espinhos, né? Aquela folha que, para diminuir a área de contato, a superfície de contato, e evitar a perda de água, ela se enrolou, ela diminuiu e se transformou em espinho, né? E aí ela perde menos água, certo? Então essa é uma adaptação de plantas que estão na terra, né? Que estão no ambiente terrestre. Um aumento no espaço intercelular das folhas e os gases que são produzidos na fotossíntese e na respiração, que são armazenados lá naquele aerênquima que eu mostrei para vocês, tá certo? No slide anterior. Desenvolvimento e crescimento, né? Existem faixas ótimas de temperatura para cada espécie de macrófita aquática, né? Na verdade, para todas as espécies isso acontece, tá, gente? Em função das variáveis sazonais, do ambiente e da sua localização geográfica, né? É aquela curva de Gauss, lembra disso? Então, eu tenho um ótimo, que é aquele pico da curva de Gauss, aquele pico lá é o ótimo, né? E eu tenho toda a amplitude, que pode ser uma curva mais fininha ou pode ser uma bem, né, uma bem larga. E aí me dá a noção da amplitude que aquela espécie tem, né? Então, quanto mais larga for essa curva de Gauss, me diz o quê? Ela
pode sobreviver de uma temperatura de, às vezes, até negativa e até uma temperatura alta, então uma amplitude muito grande, né, térmica. Mas também tem aquelas que suportam uma amplitude menor, né? Então, variações de 5 graus no máximo de temperatura, né? E o ótimo, que é o pico da curva, tá? E temperatura e disponibilidade de luz controla a fotossíntese, influenciando na composição das espécies e nas adaptações morfológicas e fisiológicas que eu falei para vocês, das plantas expostas a diferentes intensidades luminosas. Isso não ocorre somente para macrófitas, né, gente? Isso ocorre para todas as plantas, tá? Então, luz, temperatura, elas vão ser fatores, são os fatores limitantes para cada uma dessas espécies, né? Então, são fatores extremamente importantes e limitantes. Então, fatores que vão favorecer o crescimento desses vegetais, né? Quando eu tenho uma baixa turbulência no ambiente aquático, né? Então eu tenho uma velocidade de correnteza, né? Elas gostam de lugares mais de remanso, de lugares mais parados, né? Por isso que elas geralmente ficam nas margens, para que elas possam ir formando os chamados bancos de macrófitas, né? Geralmente você vê macrófitas, principalmente as flutuantes, lá no meio de um rio, por exemplo, é porque ela se deslocou, né? Ou pelo vento, ou por uma tromba d'água, alguma coisa assim, que faz com que essas macrófitas, que geralmente ficam nas margens de rios, elas se desloquem, né? Elas se desprendem do banco e vão sendo levadas para outros locais. E aonde elas chegam, elas conseguem se desenvolver, né? Então, uma baixa turbulência, abundância de nutrientes, aqueles nutrientes das nossas aulas anteriores, né? Principalmente nitrogênio e suas formas, e o fósforo, que são os nutrientes que favorecem a eutrofização, que elas vão incorporar esses nutrientes na sua biomassa, tá? A ausência de espécies predadoras e competidoras, condições climáticas propícias, né? Especialmente em ambientes aquáticos tropicais, tá? E podem suportar grandes períodos de seca, bem como diferentes concentrações salinas. Eu vi muito isso no meu doutorado, né? Porque eu trabalhei em lagoas intermitentes do semiárido, né? Em vários locais aqui próximos e até um pouco mais distantes, e elas conseguiam suportar, às vezes a lagoa estava já seca, né? Já tinha chovido, já tinha secado, porque vocês sabem, eu já expliquei também em aulas anteriores, que aqui a gente tem uma intensidade, né? Uma intensidade de luz muito forte, que faz com que esses corpos d'água evaporem muito rápido a água, né? Então, elas acabavam conseguindo sobreviver naquele solo ali com um pouquinho de água, bastava, e elas estavam lá vivas, né? Então, elas conseguem suportar, né? Apesar de serem aquáticas. A gente não pode esquecer da origem delas, né? Então, elas talvez por isso consigam suportar tanto. As folhas novas, quando ainda submersas, são capazes de realizar respiração anaeróbica, porém, quando elas emergem, essas lacunas aumentam de tamanho para facilitar as trocas gasosas, tá? Os sistemas radicular ou o sistema de rizoma delas, né, dessas plantas aquáticas, elas estão presentes nos sedimentos, permanentemente anaeróbios, né, são encharcados, sendo o oxigênio necessário ao desenvolvimento obtido através dos órgãos que são aéreos, né? Tá certo? Porque aí a gente já conversou, né, do hipolímeno, lá perto do sedimento, a gente tem um ambiente anóxico, né? Anaeróbio. Distribuição dessas espécies, né? Como é que é a distribuição? Então, distribuição cosmopolita, então elas ocorrem
no mundo inteiro, né? Devido à homogeneidade térmica da água, né? Porque as variações na água, como a gente acabou de dizer, são lentas quando ocorrem, né? Com relação à temperatura. Isso propicia um ambiente mais estável, né? E contribui para que elas possam se desenvolver em grande quantidade, né? Com uma distribuição dependente de concentrações iônicas e também a variação de pH. Mas essas variações, né, que ocorrem, variações de pH, vai propiciar o crescimento de algumas espécies em detrimento de outras, né? Porque nem todas as espécies vão ocorrer, todas elas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Vocês sabem disso. Por quê? Porque, como a gente já aprendeu, cada corpo d'água ele tem sua característica, né, que vai depender de uma série de fatores, essas características. Fatores esses naturais e fatores também antrópicos, né? Então, cada corpo d'água ele tem a sua característica. Como é que eu sei? Eu tenho que fazer análise, né? Você tem influência do sedimento, né, do solo, né, da formação geológica daquele local. Lembre-se que a gente estudou sobre isso no começo, né? Que eu falei para vocês que essa água, né, que chove no entorno de um corpo d'água vai sendo levado para um determinado rio, né? Então ali você tem uma série de fatores, de condições que são, na verdade, o reflexo do entorno. É por isso que eu falei para vocês que quando a gente vai estudar limnologia, a primeira coisa que a gente faz não é coleta de água e nem de sedimento. A primeira coisa que a gente faz é dar um rolê, né? Dar uma geral ou fisicamente indo nos locais para ver o entorno, ou entrar na internet, né? E através do Google Earth, por exemplo, a gente ter uma foto de satélite, né? Para que a gente possa saber tudo o que está ocorrendo no entorno daquele corpo d'água que eu vou estudar. Esse é o ideal, né? E me informar, né? Como é que as pessoas, quais são as atividades econômicas daquele local, né? Como é que as pessoas sobrevivem naquele local, se é uma região que tem muitas indústrias, que tipo de indústria tem naquele local, com o que ela trabalha, né? Se for uma indústria têxtil, você faz uma análise dos produtos que são utilizados na indústria têxtil. Se for um local que tem curtume, você faz. Se você for um local que tem plantações, dependendo do tipo de plantação, que tipo de agrotóxicos eles utilizam, que tipo de adubação eles utilizam. Tudo isso vai ser levado para o seu corpo d'água. Então, o corpo d'água, né, juntamente com o sedimento, e principalmente o sedimento, ele me dá, a água me dá mais uma informação daquele momento, né, de como está ali há algum tempo, né, e o sedimento me dá todas as informações históricas daquela região. Por isso que o sedimento é tão importante, as análises, né. E aí eu faço essas análises e determino, né, como é aquele corpo d'água, né? Mas quando eu estudo o entorno, eu tenho uma ideia de provavelmente como vai estar aquele corpo d'água, mesmo antes de fazer as análises, né? E até me direcionar para que tipo de análise eu quero fazer, né? Será que eu preciso pedir análise de metal pesado? Depende, né? Mas se eu estiver numa cidade bem pequenininha, for estar um corpo d'água, ali não tem nada com metal pesado, né? Para que eu vou pedir metal pesado? A não ser que tenha tido uma mortandade de peixe, né? Uma contaminação que venha de outro local, né? Porque a gente sabe que existe cascata, né? Em rios. Então o rio lá de cima pode despejar no de baixo, né? Uma quantidade de algum produto químico. Aí tudo bem. Mas, do contrário, se for um monitoramento, alguma coisa nesse sentido, não tem porquê. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque cada corpo d'água, então, ele depende do seu entorno. As suas características dependem do seu entorno, né? Por isso que a gente estuda diferentes rios, de diferentes lugares, diferentes corpos d'água, né? Até rios, lagos, lagoas, etc., né? Porque você tem influências, né? Tem influência marinha, tem influência de outros rios, enfim. Então, cada um vai ter uma característica. E essas características físicas e químicas da água e do sedimento,
né, em função do seu entorno, vão propiciar condições para algumas espécies ocorrerem ali, né? Ou às vezes uma que consegue aquela situação naquele local é tão maravilhoso para as condições dela, né? Tudo no ótimo dela, naquela curvinha de Gauss que eu acabei de falar, que ela consegue abundar, né? E tomar conta, e só ocorre ela, não tem, ela não consegue competir com ninguém porque ninguém consegue sobreviver naquelas condições tão ideais para aquela espécie. E às vezes eu consigo ter diferentes tipos de espécies que têm uma amplitude que comportam aquele pH, aquela saturação de oxigênio, aquela condição de nutrientes, né, de nitrito, de nitrato, de amônio, enfim. Então eu tenho muitas espécies que podem, que têm uma amplitude muito grande e podem sobreviver. Então as macrófitas, elas apresentam uma grande capacidade de adaptação, né, grande amplitude ecológica, que possibilita que uma mesma espécie possa colonizar diferentes tipos de ambiente. Às vezes até ambientes de água doce, salobra e salgada. Essa salgada são aquelas espécies que geralmente ocorrem em estuários, por exemplo, né? O que são estuários? Né? A gente estudou. Os estuários são aquelas áreas de transição, aqueles ecótonos, né? Que fica entre o rio e o mar. Todo o rio corre para o mar. Então o estuário é aquela região que quando a maré sobe, então você tem influência de água salgada. Quando a maré está baixa, né, vazante, você tem influência de água doce, porque aí você tem uma quantidade maior da água do rio chegando, né? Então, e ali fica aquela mistura, né? Aquela água meio salobra, às vezes muito salgada, às vezes menos salgada. Então, ali é uma região onde você pode ter espécies muito adaptadas. Geralmente, ecótonos são ambientes extremamente interessantes de se estudar, porque são ambientes onde você tem espécies extremamente adaptadas àquele local, tá certo? Como eu já falei, elas podem suportar, né, longo período de seca, e para isso elas modificam suas estruturas anatômicas, fisiológicas e fenotípicas, tá? Para poder se adaptar. Hábitat. Podem colonizar diferentes ambientes. Veja que interessante, né? Eu tenho macrófitas de água doce, eu tenho macrófitas aquáticas marinhas, que são estudadas pelos grupos de oceanografia, assim como as macrófitas de água doce são estudadas pelos grupos de limnologia, né? Olha os fitotelmos. Sabe o que são fitotelmos? Olha que interessante essa foto, né? Fitotelmos são bromeliáceas que conseguem acumular, como essa espécie daí, da foto, que consegue acumular água, né? E aí existem pessoas especializadas que só estudam as características físicas e químicas desses fitotelmos, tá? Dentro da limnologia. Então, Ranunculus circinatus, como essa foto aí, é uma espécie de macrófita aquática, né? Vocês conseguem perceber que ela é uma angiosperma, né? Porque ela tem uma flor. E é uma espécie com uma grande capacidade de adaptação e uma grande amplitude ecológica. Ela você pode achá-la em ambientes com água mais salobra, menos salobra, enfim, altamente adaptada. Agora a gente vai falar dos tipos ecológicos.